Séfora é um personagem que aparece na Bíblia e é bastante interessante. Ela era parte da tribo de Midian, um grupo de pessoas que viviam de forma nômade no deserto da Arábia. A tribo tinha raízes históricas com Abraão, um dos grandes patriarcas bíblicos. Séfora era uma das 7 filhas de Jetro, que não era apenas um líder da tribo, mas também seu sacerdote. Muitos especialistas acreditam que o nome Séfora provavelmente significa pássaro, embora não haja consenso total sobre isso. Mas, como a vida de Séfora se cruza com a de Moisés, um dos personagens mais importantes da Bíblia? Bem, Séfora era uma humilde pastora de ovelhas, uma tarefa que compartilhava com suas irmãs. Moisés entrou na vida de Séfora num momento muito particular da sua história. Estava fugindo do Egito porque cometeu um crime, matou um egípcio para salvar um hebreu. Moisés pensou que ninguém o tinha visto fazer isso, mas estava enganado. Quando tentou mais tarde parar uma briga entre 2 hebreus, percebeu que seu crime havia sido descoberto. Foi então que decidiu fugir para Midian. Uma vez em Midian, Moisés encontrou Séfora e suas irmãs enquanto pastoreavam ovelhas. As circunstâncias levaram a que Moisés acabasse casando-se com Séfora e se estabelecendo em Midian por um tempo. Através do seu casamento com Séfora, Moisés se integrou na comunidade de Midian, e de certa forma, encontrou um refúgio e um novo começo. Séfora tornou-se uma figura importante na vida de Moisés, e consequentemente, na narrativa bíblica em geral. A Bíblia nos conta que um dia, perto de um poço, as filhas de Jetro, incluindo Séfora, foram buscar água para as ovelhas do seu pai. Mas alguns pastores rudes tentaram expulsá-las. Naquele momento, Moisés apareceu e as defendeu, garantindo que pudessem dar água às ovelhas de seu pai. Quando Séfora e suas irmãs chegaram em casa, contaram a Jetro quão corajoso Moisés havia sido. Jetro ficou muito grato e decidiu convidar Moisés para sua casa. Não só isso, mas também lhe ofereceu para ficar e viver com eles. Assim foi como Moisés e Séfora começaram a se apaixonar. Não demorou muito para que se casassem e tivessem filhos, aos quais chamaram de Gersão e Eliezer. Sobre Gersão, a Bíblia diz que Moisés escolheu esse nome porque se sentia como um estrangeiro vagando por terras desconhecidas. É um sentimento muito profundo, e o nome de seu filho reflete isso. No caso de Eliezer, Moisés escolheu esse nome porque significa Deus é minha ajuda. Ele foi chamado assim porque Deus o ajudou a escapar do perigo no Egito. Mais tarde, quando Deus ordenou a Moisés para voltar ao Egito e libertar seu povo, Séfora e seus filhos o acompanharam em sua jornada. Nos versículos da Bíblia, é-nos dito que Deus assegurou a Moisés que as pessoas que queriam fazer-lhe mal haviam morrido. Assim, Moisés, sua esposa e seus filhos, montaram um burro e dirigiram-se ao Egito. E Moisés não se esqueceu de levar algo muito importante, o cajado de Deus, que desempenharia um papel fundamental em sua missão. Em resumo, a história de Séfora e Moisés é uma bela narrativa de amor, família e fé, que nos mostra como os eventos em suas vidas se entrelaçaram de uma forma que mudou o curso da história. Na Bíblia, há uma parte bastante incomum no livro do Êxodo, especificamente entre os versículos 24 e 26 do capítulo 4. Aqui, é-nos dito que no meio da viagem de retorno de Moisés ao Egito, Deus tentou matá-lo enquanto ele estava numa estalagem. A razão? Parece que tem a ver com o fato de que o filho de Moisés, Gersão, não havia sido circuncidado. O assunto é um pouco complicado porque o texto original em hebraico é difícil de traduzir. Alguns especialistas até sugerem que Deus poderia estar zangado não com Moisés, mas com Gersão, seu filho primogênito. No entanto, a versão mais aceita entre os estudiosos é que Deus estava zangado com Moisés porque ele era o responsável. Agora, você deve estar se perguntando, por que a circuncisão é tão importante? Naquela época, a circuncisão não era apenas um procedimento médico, era um sinal de que você fazia parte da aliança especial que Deus fez com Abraão e sua descendência. Era como uma tatuagem espiritual que dizia,
pertencente à família de Deus. Assim, não circuncidar seu filho era um grande erro para Moisés, especialmente sendo ele o homem escolhido por Deus para libertar seu povo do Egito. A Bíblia não nos fornece todos os detalhes sobre por que Gersão não havia sido circuncidado. Talvez Séfora, a esposa de Moisés, tivesse algumas objeções, embora isso seja mais especulação do que fato confirmado. O que sabemos é que não seguir este mandamento divino foi sério. No final, mostra que até mesmo os líderes escolhidos por Deus, como Moisés, podem cometer erros graves, e como essas decisões podem ter implicações muito maiores. A Bíblia nos conta que Séfora tomou medidas rápidas para resolver o perigoso problema de não ter circuncidado seu filho Gersão. Ela percebeu que Deus estava muito zangado com Moisés por não seguir esta tradição tão importante. Séfora agiu e circuncidou seu filho, mas depois chamou Moisés de marido sanguinário. A Bíblia não detalha o que ela quis dizer com isso, mas muitos acreditam que ela pode ter ficado ressentida ou perturbada por ter que fazer isso para salvar a vida de seu marido. Neste momento, podemos apenas imaginar como foi para Séfora, uma mulher da tribo de Midian, ter que enfrentar essa situação. É possível que para ela, a circuncisão não fosse tão importante quanto para Moisés. Afinal, ela era de uma cultura diferente. No entanto, ela fez o que era necessário para proteger sua família, mesmo que isso significasse desafiar suas próprias crenças e tradições. Nesta história, vemos como a fé, a tradição e a família estão entrelaçadas, e como cada pessoa desempenha um papel crucial em garantir o bem-estar e a segurança de seus entes queridos, mesmo em circunstâncias extremas. À medida que a narrativa continua no livro do Êxodo, Moisés assume o papel central, com Deus guiando-o para confrontar o faraó e exigir a libertação dos israelitas. Séfora, apesar de seu papel crucial no início da jornada de Moisés, é mencionada com menos frequência. No entanto, isso não diminui a importância dela na vida de Moisés e na história bíblica. Vivendo em um mundo dominado por homens, onde as ações de mulheres frequentemente ficavam nas sombras, a coragem e determinação de Séfora são notáveis. Ela teve que enfrentar desafios inimagináveis, desde a adaptação à vida com um homem que foi chamado para uma grande missão por Deus, até lidar com as consequências da raiva divina devido à falta de circuncisão de seu filho. Há também implicações mais profundas em seu ato de circuncidar seu filho. Além de proteger Moisés da ira de Deus, ela estava simbolicamente trazendo seu filho para a aliança de Abraão, conectando-o à herança e promessas dadas ao povo hebreu. Este ato não só salva Moisés, mas também solidifica a posição de Gersão como parte do povo escolhido de Deus. À medida que os eventos no Egito se desenrolam, com as 10 pragas e a eventual fuga dos israelitas, Séfora e seus filhos permanecem em Midian. É somente depois que os israelitas estão seguros e livres, que Jetro, o pai de Séfora, traz sua filha e netos para se reunir com Moisés no deserto, conforme narrado em Êxodo 18. O reencontro é breve, mas significativo. Jetro reconhece a grandeza do Deus de Israel e oferece sacrifícios em sua honra. Ele também aconselha Moisés sobre como governar o povo, sugerindo que ele delegue responsabilidades para evitar o desgaste. Séfora, ao longo de sua vida, desempenhou muitos papéis: esposa, mãe, mediadora entre culturas, e indiretamente, uma salvadora. Ela pode não ter sido a figura principal na história da libertação dos israelitas, mas seu papel foi vital. Ela serve como um lembrete de que muitas vezes, são os atos de coragem e fé dos que estão nos bastidores que possibilitam grandes feitos. Através de sua história, vemos que cada pessoa tem um papel único e valioso no plano maior, e que a fé e o amor podem triunfar mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Se você gostou deste resumo, não hesite em deixar um comentário ou compartilhá-lo com seus entes queridos, família e amigos. E se você já conhecia algo da história de Séfora, esposa de Moisés, espero que este capítulo tenha lhe fornecido mais informações. Até breve, e que Deus te abençoe.